Quantos nasceram para vencer aqui? Aleluia. Quantos acreditam nisso? Amém. Acreditam mesmo? E por que nos abatemos? Já viu um vencedor abatido? Não conheço. Não conheço ninguém que chega ao pódio, porque é no pódio onde são conhecidos vencedores. Abatido. Eu só vejo pessoas subindo no pódio, no primeiro lugar, com um baita sorriso. Talvez cansados, mas não abatidos. Paulo fala um pouco sobre isso. Tristes, mas não abatidos. Nos declaramos vencedores, mas andamos abatidos. Falamos que vamos vencer e qualquer circunstância nos abate. Vou perguntar de novo. Quantos nasceram para vencer aqui? Glória a Deus. Quantos são vencedores aqui? Amém. Lembre da sua declaração. Porque se amanhã algo tentar te abater, lembre-se da sua declaração de hoje. Porque declaramos tantas coisas e vivemos muito pouco. Falamos uma porção de coisas e vivemos quase nada disso. Sempre que vamos pregar para alguém, vem uma vozinha aqui e fala, mas você age assim? Ministramos sobre perdão com uma excelência perfeita. Irmão, você tem que perdoar mesmo que não queira. Porque a palavra de Deus, e você lá tem 200 contendas contra irmãos dentro de você. Declaramos somos mais que vencedores. E tenho medo de tirar o nariz para fora da minha casa. Porque a primeira coisa que eu penso é no mal que vai me abater, e não na vitória que eu vou ter. Mas somos esse povo, que nos declaramos vencedores, mas não vivemos como vencedores. Queremos a vitória e fugimos da guerra. Queremos conquistar, mas tenho medo do tamanho do exército que eu tenho que enfrentar. Ou talvez de um gigante, como Israel, um exército gigante com medo de um só homem. Somos esse povo que tem vontade de muito, mas que realiza pouco. Mas sabe de uma coisa? Foi esse povo que Deus escolheu. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, onde vocês estão? Eu falo que você é o povo escolhido de Deus. E sabe qual é a sua resposta para Deus? Um silêncio. E nem comecei a pregar, só fiz você pensar. É isso que nos falta. Brilho e sangue no olho. O povo de Israel foi o povo mais arrebentado na face da terra. Foi o povo mais oprimido que a história pode contar. Desde o tempo da antiguidade, nos nossos tempos e nos dias de hoje. Israel foi oprimido pelos inimigos de Deus, depois no período do Holocausto, e hoje como anátema diante da igreja. Porque quando ouvimos que judeu é próspero, lá dentro do nosso coração faz assim. Mas e a igreja? Só judeu? O espírito antissemita está dentro de nós ainda. Porque não amamos as coisas de Israel. E nem amamos o Deus de Israel. Amamos o nosso Deus. Contado pelos nossos pais. Influenciado por coisas que não eram de Deus.
Viemos para a igreja buscar um Deus que nos contaram em algum lugar. Vivemos sobre uma palavra que nos contam em algum lugar. Escolhemos nossos versículos de carteirinha, nossos versículos que nos empoderam, nossos versículos para rebater doutrinas e outras religiões, mas não vivemos a unção do nosso Deus, de um Deus que nós cremos. Chega um momento que nós devemos decidir algo sobre as nossas vidas. Ou nós vamos continuar vivendo um contexto de religião, vamos continuar tendo uma vida religiosa, ou nós vamos ter uma vida de liberdade no Espírito de Deus. Nessa noite eu quero te ajudar, se você quiser, porque depende de você e não de mim, a escolher continuar sendo religioso a vida inteira, ou viver como um vencedor sobre a face da terra. Porque religiosos não vencem, e vencedores não são religiosos. A religião é o pior cativeiro que existe, criado pelo próprio homem. A religião foi um padrão que nós inventamos para nos sentir confortáveis dentro da nossa própria realidade. A religião era tão boa que favorece grupos de pessoas a andarem da mesma forma. De visual igual, de linguajar igual. Em cada lugar você conhece um tipo de religioso. E eu não estou falando só da igreja evangélica cristã, que também é uma religião. Em qualquer outro lugar que pregue qualquer outro Deus, ou qualquer outra pessoa, você vê grupos praticando a mesma coisa. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, e talvez, não sei se te chamou a atenção algum dia na vida, mas eu não conheço um homem na Bíblia sequer que se pareça com alguém. Nem os discípulos eram igual a Jesus. Nenhum dos 12 era parecido um com o outro. Nenhum dos 12 se comportavam da mesma forma. Mas todos foram vencedores. Você não sai da sua casa para vir aqui, para se tornar algo parecido com alguém daqui. Você sai da sua casa, sabe para quê? Para você ser tocado por Deus e viver o que Deus planejou para a sua vida. Porque Deus planejou algo único para você. Mas você precisa tomar posse disso e querer ser único. Você precisa querer marcar história nesse tempo. Porque você veio nessa terra para marcar história. Você não veio para ser um qualquer e passar desapercebido por onde você anda. Não foi isso para que Deus te elegeu. Deus não te chamou para você ser passado de desapercebido. Porque a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, aonde os discípulos do Senhor chegavam, o povo falava, lá vem aqueles que vêm nos causar tumulto. O povo de Deus causou tumulto sobre a terra. E nós passamos despercebidos. Porque a palavra humildade, para nós, tem um contexto muito ruim. A palavra humildade para nós é quase castração. Nos tornamos um povo castrado, com focinheira, amarrado e atado. Falamos, está amarrado em nome de Jesus, e Jesus veio para libertar o cativo, e nós queremos amarrar. Porque a liberdade nos assusta. Ser livre nos coloca em xeque a nossa conversão a Jesus. É na hora de ser vencedor que eu confronto o que está dentro de mim. É na hora que eu tenho resultado que mostra realmente o que eu sou e o que eu penso de verdade. Porque quando eu estou abatido,
eu me torno mais humilde no contexto mundano. Mas quando eu estou sendo exaltado pelas circunstâncias, pelo meu trabalho, mostra exatamente o que habita dentro de mim. E é nessa hora que a maioria da igreja, nesse tempo, que vive dentro da religiosidade, fala isso de mim, antes de falar de vocês, é que nós temos medo de sermos vencedores. Porque se eu vencer, meu irmão, se eu tomar posse daquilo que eu tenho promessa, eu coloco em xeque, lá dentro, a falta da certeza do meu caráter em Cristo. É nessa hora que a gente recua. Porque é nessa hora que talvez manifeste aquilo que você tem oprimido até hoje e não tem levado aos pés de Jesus. Jesus não procura um povo perfeito, mas um povo arrependido. Deus não escolheu a gente porque a gente é bom, pelo contrário, porque nós éramos estranhos a Ele. A palavra fala isso. Nós estávamos afastados de Deus. Não achávamos graças diante dos olhos do nosso Pai, e muito menos podíamos ter comunhão com Ele. Mas através do sacrifício da cruz, que eu e você um dia confessamos, nos achegamos de novo ao trono da graça. Diz que através do sacrifício da cruz nós podemos entrar de maneira livre ao trono da graça de Deus. E podemos entrar com toda a ousadia diante do Santo dos Santos. Porque se fosse um tempo atrás, seríamos consumidos e cairíamos mortos na hora. Mas pela graça, nós podemos nos achegar ao trono do Senhor. E essa posição nos deixou muito confortável e iludidos. Porque estado de graça, para nós, talvez seja rebelia. Mas para Deus é possibilidade para que nós nos mantenhamos vivos. Isso é a palavra graça, diante do original de Deus. Quando Deus fala, minha graça te basta, Paulo. Falou, Paulo, a minha possibilidade para que você esteja vivo te basta, filho. Paulo foi murmurar algo a Deus. Se possível, afasta o espinho da minha carne, porque isso me atrapalha. E Deus deu uma resposta para ele, Paulo, continua com esse espinho, porque o que eu faço para você ficar vivo todos os dias, já é por satisfeito a você. Enquanto nós camuflarmos o que precisamos levar a Deus, nós não vamos viver como vencedores. Enquanto nós camuflarmos o que está dentro de nós e não entregarmos isso para Deus de maneira definitiva, nós vamos viver iludidos até que Jesus venha. Eu não estou falando de salvação, seremos salvos pela misericórdia de Deus. Porque aquele que confessar o nome do Senhor, crendo que Ele morreu, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita de Deus Pai, será salvo. A salvação não é o nosso problema. Amém, igreja? Se tem dúvida da sua salvação, glória a Deus por isso. Não temos que ter, porque é dom de Deus, não é nosso. Mas viver como vencedores sobre a face da terra e cumprir o propósito de Deus sobre a face da terra, é isso que nós devemos buscar. Porque não preocupamos mais com as coisas que hão de vir. Porque as coisas que hão de vir já está clara para nós. Nós nos encontraremos com o noivo. Fazemos comunhão com Ele. E Ele vai nos reconhecer. Porque nós fomos escolhidos por Ele antes de nos tornarmos aceitos. Nos aceitou antes. Então a salvação não deve ser dúvida ao meu e ao seu coração. Mas espera aí. Manifestar a glória de Deus, eu tenho visto muito pouco nesse tempo sobre a face da terra. E para não falar de fora, falaremos de dentro. Porque é muito fácil se está lá fora, olhar o cisco que está no olho dos nossos irmãos lá fora, e não olhar talvez a trave que está dentro do nosso próprio olho, dentro de casa. Porque o conserto começa na nossa casa. O conserto começa lá fora, é de dentro para fora. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, e você não precisa me responder. Qual é o conserto que Deus precisa fazer na sua vida hoje? Qual o conserto que você deseja? O que queres que Jesus faça por você,
Sabe para quê? Para você poder viver de forma plena, como nunca viveu antes. Quantos querem isso? Isso só depende de nós. Isso só depende da nossa vontade, do nosso querer. Jesus não entra onde não é chamado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser que eu entre e ceie, abra a porta. E se você fizer isso, eu vou comer e vou ceiar com você. Ele pede para nós abrirmos a porta. Porque talvez Ele continue do lado de fora da nossa vida, mesmo sendo o nosso Salvador. Esses versículos não são para condenação, são para a gente poder perceber que nós estamos vivendo muito pouco diante daquilo que nós fomos chamados para viver dentro de uma plenitude de graça e de glória de Deus. Vida plena e vida com abundância. Reconhecidos por todos na terra. Porque Provérbios 31 diz que o marido se assentará às portas da cidade, diante dos governantes, e todos têm honra por ele. Eu não conheço um homem na Bíblia que a palavra de Deus diz que nós andaríamos como humildes e passaríamos desapercebidos pela face da terra. Todos, a posição é como cabeça e não cauda. Vocês estão comigo? Fomos chamados para ser cabeça. Fomos chamados para estar nos melhores lugares de destaque. Eu não estou falando de posição social somente, mas também. Porque precisamos quebrar a teologia franciscana na nossa vida. De humildade, de não ter, porque um homem espiritual não se preocupa com as coisas materiais. E a obra de Deus anda como? Saindo dinheiro do céu? Ou a igreja de Atos dos Apóstolos eram aqueles que vendiam as suas posses e depositavam aos pés dos apóstolos. E sabe o que me chama a atenção nisso? É que eles não acabaram com tudo e entregaram à igreja. Eles venderam uma parte das suas posses e mantinham a igreja de pé. Nesse tempo escolhemos as moedas para ofertar na casa do Senhor. Porque acreditamos numa teologia criada por homens. Porque vivemos num contexto que não é o contexto de Deus, mas de homens. Adoramos o Senhor segundo o padrão de homens. Eu vou te provar. Porque quando nós temos que dizer para alguém erguer as mãos, vocês não estão sendo conduzidos pelo Espírito de Deus, mas pela palavra de homens. Porque um homem conectado ao Espírito de Deus, ninguém pode se conter diante da glória do Senhor. Ninguém consegue ficar de pé diante da glória de Deus. Atos dos Apóstolos. Descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quando entraram dentro da comunidade, acharam que eles estavam bêbados, de tão doido que o povo estava. Se entrarem por aquela porta, vão achar que a gente está num culto normal. Numa igreja de padrão de homens, porque o padrão de Deus é loucura para os sábios. E não tem a ver com meninice. Tem a ver com derramar de poder do Espírito Santo de Deus. Isso não depende de quem prega. Isso não depende de quem louva. Isso depende de mim e de você de maneira individual. Isso depende do quanto eu desejo glória de Deus. De quanto eu dedico a minha vida para buscar a glória de Deus. E agora eu vou deixar as coisas um pouquinho pior para nós. Qual é o padrão de busca de Deus? Alguém me responde? Quantos dias eu devo buscar o Senhor segundo o padrão de Deus? Um dia. O Senhor estipulou para que nós pudéssemos entrar debaixo da sua glória. Um dia. Durante 6 dias, trabalhem. E um dia, esse um dia, não façam nada e me busquem. Era a igreja que desceu fogo do céu. Mas a igreja dos homens tem culto segunda, terça
quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E são mais vazios do que um saco furado. Essa coragem que nós temos que ter dentro de nós. Falar sobre o que o Evangelho diz, sobre o que a palavra de Deus diz. Porque enquanto nós inventarmos moda, Deus não vai operar de forma nosso meio. Enquanto nós criarmos as nossas rotinas para Deus, Deus não manifesta naquilo que não foi Ele que criou. Deus não participa de fogo estranho. Porque durante a semana, Jesus evangelizava de casa em casa. Criamos doutrina baseado em um versículo da Bíblia. E não olhamos a história dos homens de Deus sobre a Bíblia. E por causa dessas doutrinas que nós criamos, nós anulamos a nosso agir sobre a terra. Porque entra um peso que não deveria ter em nós. Porque quando andamos nos mandamentos do Senhor, o que acontece com nós? Alguém? Vamos lá, alguém de prontidão? Os que andam no caminho do Senhor, que obedecem os meus mandamentos, como? Ou comerão? Ah lá, vocês sabem. E por que isso não acontece? Porque não obedecemos aos mandamentos do Senhor. Obedecemos às nossas doutrinas, irmãos. Seguimos aquilo que decidimos fazer. Montamos conselhos, consensos, comissões, grupos e coisas desse tipo. Vejo mulheres montando um grupo de oração. E a palavra de Deus me diz, não lembro o versículo, o senhor me lembre, por favor. Já que eu sou seu discípulo, me ajude nisso. Acho que Tiago, que os varões deverão orar com as mãos estendidas. E quem é o grupo de oração da igreja? Mulheres. A palavra não disse varoas, ela disse varões. Porque se nós entendermos essas coisas tão simples na doutrina de Deus, da palavra do Senhor, nós provocaríamos milagre. Porque a igreja hoje, quando chama para oração, ela não acontece. Porque o propósito é orar e não pedir petições a vocês. Não passamos 1 hora orando pelo propósito de Deus na nossa vida. Quantos querem mudança? Até desanimou. Porque mudar dói. Encontrar a verdade dói. Sair da religião dói demais. Dói demais. Nós somos chamados para sermos livres. E é por isso que ficar em igreja é tão chato para a maioria das pessoas. Porque elas vivem religião. E religião é muito, mas muito chato. Demais. Somos medidos pelo que vestimos, pelo que falamos e como nos comportamos. Não somos medidos pelo teor do Espírito de Deus em nós. Que tristeza. Mas quem é o culpado disso? Nós mesmos. Porque se entendêssemos a palavra e buscássemos, nós nos aperfeiçoaríamos de maneira conjunta. E começaríamos a derrubar as doutrinas que nós mesmos criamos para nós mesmos. E nos encaixotamos. Porque um vencedor, ele vive livre, mas com Deus muito vivo dentro dele. Para o padrão humano, Davi deveria vencer a guerra como? Como Davi deveria derrotar Golias? Fala, Golias, como que era um padrão humano para um guerreiro? Espada, que mais? Vamos, igreja, vem comigo. Armas, escudo, armadura. Todos aqueles apetrechos para uma guerra. Davi só avançou com 5 pedras na mão,
diante do nome do Eterno. Você vem comigo contra espada, lança, escudo e armadura. E eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Fora do padrão do mundo. Olha que coisa doida. Aleluia, glorifique. Pode glorificar. Que isso é muito louco, velho. É isso que faz a gente diferente nesse mundo. Davi, depois de 3, 4 meses, a arca volta para a casa de Davi. Como que Davi louva? Como que Davi faz, igreja? Rasga a roupa, fica peladão, maluco, dança. Dança na presença da arca, de alegria. Uma religiosa na janela reprime Davi. Está se mostrando na frente das mulheres. Davi não estava nem aí para a mulher. Ele estava cheio do Espírito de Deus, louvando e adorando Ele em espírito, alma, em verdade. Padrão de Deus envergonha religioso. Sabe por que você não solta a franga no louvor? Religião. E no máximo quando você solta é padrão religioso. Ah, Deus. Agora está a onda dos... Como que chama aquele povo? Eu acho legal agora. Eu era bem metalzão, pensa num negócio bem maluco. Eu estou vendo os padrões de louvor hoje muito bacana, que as pessoas andam adorando. Jovens, olhem para mim. Olha os padrões novos agora. Nada contra nada, mas só observe. Todo mundo de alargador, barbudo, com as tatuagens aqui, está tudo massa, tudo Tumblr, né? Cadê as meninas? Tumblr, né, que chama? Aquelas fotos Tumblr, né? Aí está todo mundo lá adorando e agora é uma chapação espiritual. Os caras ficam assim. Veio do céu! Porque essa é a tal da liberdade dos jovens de hoje em dia. E eu fico olhando aquilo e falo, velho, o que está rolando, cara? Será que ninguém tem estilo diferente de ninguém? Porque na minha época, meus amigos eram tudo zoado. Tinha um que andava colorido, um babava, o outro era cabeludo, o outro usava xadrez, outro botava um chapéu na cabeça. Ninguém era igual. Você tinha um grupo de 12 amigos, ninguém parecia com ninguém, cara. E tanto é que quando foram procurar Jesus não acharam, porque todo mundo era diferente. Cadê Jesus? Judas, beija o cara, porque eu preciso saber quem que é. É tudo uns malucos perdidos, quem que é ele? Porque todos praticavam a mesma ação espiritual. Não dava para identificar. E hoje a igreja se amolda a um padrão. Porque hoje a chapação é botar luzinha de fundo aqui, botar um negócio preto e deixar o ambiente muito louco. Agora a gente vai chapar na presença de Deus. Porque essa é a liberdade. Isso não tem a ver com liberdade, isso tem a ver com modismo. Tem a ver com modismo. E a pior moda dos nossos tempos, irmãos, é só para você descontrair e rir um pouco. Só para trazer você de volta para cá. É o padrão que nós vivemos como homens e mulheres de Deus. Porque ter sucesso para a igreja não é aceitável. Quantos aceitam ter sucesso aqui? Não erga sua mão se você não acredita nisso. Seja honesto. Quantos aceitam ter sucesso aqui? Aceita mesmo? De verdade? Glória a Deus. Se você aceita ter sucesso, por que não buscamos ele? Por que a gente não busca o sucesso? E qual é o tipo de sucesso quando vem a palavra sucesso vem na sua cabeça? Sucesso financeiro só? Qual o tipo de sucesso entra na sua cabeça? Fale para mim, irmãos. Vamos ter liberdade? Quando vem a palavra sucesso, quais as áreas que você pensa em ter sucesso na sua vida? Hã? Profissional, familiar? Hã? Financeira, o que mais? Espiritual, o que mais? Sucesso nós não temos no espírito. Pessoal, o que é pessoal? Hã? Parte física, você quer ter sucesso? Física? Ninguém quer? Melhor não.
Sabe por quê? Se você buscar ter uma saúde plena, segundo o padrão do mundo, você é o quê? Ou, aliás, segundo o padrão da igreja, você é o quê? Vaidoso. Aí você tem que ficar igual uma bolacha, né? Feio, zoado. Esse irmão é humilde, olha que espírito de humildade. Esse é o humilde que busca o Senhor. Ah, irmão, na boa, padrão de religiosidade. Um tipo de religioso, os humildes. Os humildes. Porque se você tem carro bom, você está ostentando, e você busca mamon. E Paulo fazia o quê? Trabalhava e construía tendas. Paulo trabalhava, Paulo foi o maior discípulo de Mamon da Bíblia. E ainda falou para os discípulos que não eram de Mamon, se não trabalhar, não coma. Mas se você tiver amor ao dinheiro, aí começa uma distorção cósmica, espiritual e santa, e isso cria um pensamento dentro da sua cabeça, que você continua tendo uma vida medíocre o resto da sua vida. Mas por quê? Porque o padrão religioso eu preciso estar buscando a Deus, meu irmão. Você quer ver o céu descer na sua vida? Quantos querem? Chega sexta-feira na sua casa, 5 horas, desliga tudo e vai orar ao Senhor. Busca, guarda as festas bíblicas de Deus. Porque aí eu já não consigo ficar muito na paz, eu já vou meio que atropelando. Queria ter mais habilidade para falar, mas eu chego lá ainda. Vou contendo isso. Guarde o mandamento do Senhor. Por que você não se desafia a fazer isso? Ou a palavra de Deus naquela parte lá nós vamos arrancar fora. E vamos viver a nossa religiosidade. Quando paramos para obedecer um mandamento tão simples de Deus, porque esse mandamento é o único mandamento que Deus faz pelo crente. É o único dia que Deus faz algo na sua vida. Aí você vai falar, pastor, não. Deus já me deu uma cura na segunda. Eu disse fazer algo por você. Eu não disse te sarar, te curar. É o único dia que Ele olha para você e fala assim, amigão, meus filhos, tudo que você semeou a semana inteira, nesse dia, eu faço por você. E tudo que você faz com a sua mão, é legal. Mas tudo que eu toco, multiplica 100 por 1. Porque a semente na mão de Isaac foi uma semente dada pelo Senhor. Plantado em solo árido. E multiplicou na base de 100 por 1. Prazer, graça de Deus. Bem-vindo ao padrão da graça verdadeira. A viúva do azeite. Tu sabes, ó profeta, que o meu marido era um homem fiel a Deus. Os que guardam os meus mandamentos são fiéis. O que aconteceu na casa da viúva? Multiplicou azeite da onde não tinha. Ô Senhor, multiplica na minha casa os meus bens. Oração sem base bíblica e de religioso de doutrina. Quando multiplicou azeite na sua casa, irmão? Nunca. Quando vai multiplicar? Nunca. Porque aquele homem era fiel. Isso nos faz vencedores. Sabe por que quando você vai começar uma coisa, você tem medo? E eu também. Como já tive um monte de vezes. Porque o verdadeiro amor lança fora. E por que eu não tenho o verdadeiro amor de Deus? Você já parou para perguntar? Vamos fazer uma aula bíblica hoje. Hoje vai ser diferente o negócio. Vamos pegar todos esses conhecimentos de anos de nós, ouvindo a palavra, ouvindo e tal. O que nos separa do amor de Deus? Para receber esse amor. Por que ainda temos medo? João 15, vou ajudar vocês. Está por ali. 14, está ali perto. Os que me amam,
guarda meus mandamentos. E a segunda parte? E os que guardam os meus mandamentos são amados do meu Pai. E se eu sou amado do meu Pai, o verdadeiro amor de Deus lança fora todo. E por que eu não sou amado por Deus? Porque a religião fala que é por causa dos meus pecados, uma pindóia, como diz o pastor. Ó, me senti Pedro agora. Quando eu não guardo o mandamento de Deus, eu não recebo o amor do Senhor. Porque quando eu era pecador, Deus me amou. E entregou a vida dele por mim e por você, para que nós pudéssemos sermos aceitos por Ele. E quando eu sou aceito por Deus, o que Deus planejou para mim e para você? Se conectar à palavra de Deus. Se conectar às verdades de Deus. A viver a vida conforme Deus planejou, através dos mandamentos, a qual quem seguia os mandamentos? Que povo que seguia os mandamentos na terra? Israel. E através de Israel, Deus instituiu as leis, através de Moisés, as festas bíblicas e tudo que envolvia o que Deus gostaria que fosse feito. E Isaías nos esclarece uma única coisa, que há uma religião aceita por Deus. Qual é? A cuidar de órfãos e viúvas. E a palavra religiosidade tem a ver em repetir coisas de forma veemente, certinho, tunk, tuk, tuk. Isso é ser religioso. Ter atos e ações repetidas. Sabe o que ele diz para nós? Repitam isso todos os dias da vida de vocês. Cuidam dos órfãos e das viúvas de maneira religiosa. Isso é religião. Fazer a mesma coisa sempre. É a única religião que Deus aceitou. E eu vou fazer uma pergunta para nós como igreja. Cuidamos de órfãos e de viúvas nesse tempo? Responda. Não, eu também não. Estamos errados. E por isso que a igreja não vive a plenitude da bênção que a igreja de Atos dos Apóstolos vivia. Porque até a ceia da igreja de Atos dos Apóstolos, era todo mundo trazer mantimento para que os pobres pudessem vir comer e ceiar junto. E quando Paulo olha para eles e fala, por isso que vocês não discernem o corpo de Cristo. Porque eles vinham antes e comiam e bebiam antes que todos estivessem no local. E quando os que tinham necessidade chegavam, não tinha mais comida e bebida. Mas o religioso pega esse versículo e fala, é porque você está em pecado, irmão. Examine-se o homem a si mesmo. Olha, irmão, examina seu pecado para você poder ceiar. Que loucura que a gente inventa. Porque o que me livra do pecado? O sangue e o corpo de Cristo. E se eu estou pecando e não posso ceiar, meu irmão, estou lascado, vou ficar no pecado. Porque a única coisa que me livra, eu não ceio, vou continuar preso ao corpo do pecado. Mas quando eu insiro o corpo de Cristo, eu faço comunhão com Cristo, me torno um só com Cristo, e o pecado que estava em mim foi lançado fora. Fora. E Paulo fala, se você não entender isso, meu irmão, você não discerne o corpo. E quando eu e você não discernimos o corpo, por isso que há muitos enfermos no meio de vós. Isso é Bíblia, simples, lemos todos os dias e passamos o rodo nisso. Porque estamos presos à doutrina. E a ceia do Senhor, que era um lugar de alegria, como que é a nossa cara na ceia? Ah, misericórdia, irmão. Eu devo ficar imaginando o que Deus faz no trono dele, no céu. O dia da gente celebrar o Cordeiro, nós entristecemos. Chegamos tristes. É o dia do grande mantimento na casa de Deus. E fazer isso todas as vezes em memória de mim. Lembramos de Jesus uma vez por mês. Porque ceiamos uma vez por mês.
Porque alguém inventou que tinha que ser uma vez por mês. Foi Deus? Não. Onde foi instituída a ceia do Senhor? Qual é a passagem? Na semana da Páscoa. E o que eles estavam fazendo à noite? Celebrando a Páscoa judaica. Que dia? No Shabat do Senhor. Sexta-feira à noite, horário de ceia na casa de Deus. Padrão bíblico. Padrão nosso, primeiro sábado de todo mês. Venha para o culto de ceia. Tome a ceia e seja curado e liberto. Saímos da ceia doentes e do mesmo jeito. Por isso que há doentes e enfermos no vosso meio. Abandonar a religiosidade vai doer. Mas a gente vai vencer. Quantos estão dispostos? Abandonar a religiosidade vai destruir o nosso padrão do tempo de convertido que nós temos. Não sei o seu, o meu é 8 anos que eu vou ter que jogar fora. Do pastor talvez 18, de alguns irmãos 20, de outros irmãos uma semana, um ano, menos mal. Mas vai doer. Porque vai ter que eliminar tudo o que nós aprendemos até hoje. Não praticamos nem 1% da palavra de Deus. Nenhum. E queremos ser abençoados. Todo homem que Deus levantou tinha um princípio em comum. Guardava os mandamentos de Deus. Todos eles. Josué, Caleb, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, Pedro, Paulo, Tiago e todos os outros que estão na Bíblia. Homens tementes a Deus, porque guardavam os mandamentos do Senhor. Conheciam as Escrituras do Senhor. Conheciam a Torá e sabiam os ensinamentos da Torá. A religião de hoje prega somente o Novo Testamento desconectado da Torá. Quando seremos achados por Deus? Quando Israel vai se converter por ciúmes aos gentios? Nunca. Não causamos ciúmes neles. Diz que Deus nos levantou para causar ciúmes em Israel. E como eu vou causar ciúmes em Israel? Já parou para pensar? Você acha que a gente olhar para um judeu e falar Yeshua é o Filho de Deus, eu causo ciúmes em Israel? Ele olha para nós e fala, vocês são uns quebrados, falidos, filho. Que não tem esse tal de Yeshua que vocês buscam, tal de Jesus que vocês buscam. Eu tenho plenitude de vida que vocês não têm. Nós vamos causar ciúmes em Israel. Quando a plenitude da primeira casa, na segunda casa, for maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que? Glória de Deus na segunda casa, a igreja gentílica. Vai causar inveja na primeira casa, que não tem a plenitude do Filho no Pai. Quantos estão dispostos a causar ciúmes em Israel? Fazendo o que a gente faz, não vamos causar ciúmes nunca. Tempo da gente dar mais para Deus. Do nosso tempo no dia certo. Tempo da gente voltar e se converter aos caminhos do Senhor. Tempo do texto de João Batista ser mais uma vez dito sobre este lugar. Arrependei-vos e buscai ao Senhor. Arrependei-vos, igreja, e se convertam à palavra de Deus. Se nós quisermos ser uma igreja, para quem não gosta de igreja mais, nós vamos ter que pagar preço de seguir a palavra de Deus. E quando a igreja se levantar para seguir a palavra de Deus, nós seremos perseguidos. E tem mais. Jesus foi perseguido por quem? Pelos seus
irmãos. Quando nós nos levantarmos como uma igreja que adora o Santo de Israel, que adora o Eterno de Israel, e que nos conectamos a Yeshua como nosso Salvador, Jesus Cristo, nós vamos sermos perseguidos pelos nossos irmãos. Quantos estão dispostos? Já diminuiu as mãos em empolgação. Não importa, Deus procura um homem na terra. A palavra dele diz que os olhos dele percorreram sobre toda a terra e encontraram Noé. Depois de um tempo, Deus encontra outros. E nessa noite, talvez Deus encontre um número de pessoas que estão dispostos a fazer a diferença sobre a nossa geração. E aí sim, nós vamos comer o melhor dessa terra. Não era o esboço que eu tinha para hoje, não era o vídeo que eu preparei para hoje, não tinha nada a ver o que Deus quis fazer hoje. Mas eu entendo quando Deus está nos chamando a fazer diferença nesse tempo. Eu percebo quando Deus está chamando homens e mulheres para construir algo muito sólido, que vai para gerações e gerações, até 100 gerações, daqueles que guardam e seguem os mandamentos de Deus. Quer ver iniquidade cair na nossa vida? Sigamos os mandamentos de Deus, porque Ele vai nos abençoar até 100 gerações. Pais e mães amam seus filhos? O quanto? Siga os mandamentos de Deus. Amamos os nossos netos que hão de vir? Sigamos os mandamentos de Deus. Eu amo a minha família mais do que tudo, guarde os mandamentos de Deus. Porque aí sim nós vamos abençoar 100 gerações para nossa frente, ou melhor, 1000 gerações para nossa frente.